Pois bem, irmãos, é um prazer estar aqui novamente. Eu conheço essa igreja já tem muitos anos. Tem sido um prazer muito grande, tanto para mim quanto para minha família. Servimos ao Senhor com dedicação total, integral, durante todos esses anos. Como o pastor Silas falou, a minha vida, desde a minha conversão, vem sendo dedicada ao trabalho missionário. Ainda hoje tem sido dedicada ao trabalho missionário. Inclusive, nesse momento, nós estamos em processo de preparação para sermos enviados pela primeira igreja como missionários ao campo transcultural e vamos nos dedicar integralmente ao trabalho transcultural. O lugar ainda está sendo definido junto à PMT e possivelmente será na América Central. E por tempo indeterminado nós vamos nos dedicar ao trabalho missionário numa região onde não há presença da igreja presbiteriana ou de uma igreja reformada. E o nosso propósito será de ali pregar o evangelho e nos dedicar à obra do Senhor. Então essa tem sido basicamente a linha histórica da nossa vida. Tudo mais tem sido feito dentro dessa trajetória de fé e de serviço ao Senhor. Tanto para mim quanto também para a Andréia. E tem sido para nós uma grande alegria poder servir ao Senhor nessa trajetória toda. Nesse período, o Senhor me deu a oportunidade de escrever alguns materiais e recentemente eu lancei o 7º livro, este falando sobre casamento. Então aqui você vai encontrar um conteúdo que não é tão comum de se encontrar. Eu li vários livros sobre famílias, casamentos e tudo mais. E tem uma característica que é comum na maioria desses livros, que é uma grande quantidade de experiências contadas, e a partir dessas experiências, lições são extraídas e comunicadas. Este livro, quando eu me propus a escrever, eu resolvi ir por um caminho diferente. Então você vai encontrar neste livro uma linguagem bastante técnica, bastante focada em textos bíblicos. Você tem no capítulo 1 a base bíblico-teológica sobre os fundamentos do casamento. O casamento ele é baseado numa aliança inquebrável. Uma vez que você se casa, você não pode mais quebrar essa aliança. E nos aconselhamentos matrimoniais que eu venho fazendo já nesses últimos anos, e são vários casais atualmente que eu estou acompanhando, quando eu tenho a oportunidade de orientar aqueles que vão se casar, eu entro nesse assunto e no final, às vezes eu ouço essa pergunta: olha, agora o senhor tem que perguntar se nós realmente estamos dispostos a casar. O casamento é coisa séria, bastante séria. E aí, você lendo o capítulo 1, você tem a base para os capítulos posteriores, e os capítulos tratam exatamente daqueles assuntos, como o pastor Silas falou, aqueles assuntos mais fundamentais que tocam a vida conjugal. Eu quero, nesta ocasião, tratar uma síntese do último capítulo desse livro, que é sobre lidando com os conflitos matrimoniais. Então, aqui é uma síntese bem curta sobre o que você vai encontrar no último capítulo desse livro. Eu queria te encorajar, nem que seja para dar uma folheada, conhecer esse livro. Eu trouxe apenas alguns livros, eles estão dispostos ali ao fundo. Quando nós terminarmos aqui, você terá a oportunidade de conhecê-lo. É um livro que eu tenho certeza, ele foi prefaciado pelo pastor Hernandes Dias Lopes, mas ele tem uma contribuição do pastor Augusto Nicodemos, do Wilson Porte Júnior, do Ronaldo Lidório e também do Hilder Stutz, que é um pastor amigo nosso lá de São Paulo. Eu quero recomendar esse livro para você ler e estudar com o seu esposo, com a sua esposa, e eu tenho certeza que será de grande bênção para a sua vida. Antes, vamos orar mais uma vez, antes de nós entrarmos nesse assunto. Senhor, nós queremos te agradecer por esta ocasião tão importante que o Senhor nos dá para refletirmos a respeito deste assunto que toca a vida conjugal e que posteriormente toca também a vida dos nossos filhos que olham para nós como casados como uma espécie de referencial para a vida deles. Nós oramos para que o casamento e a partir dele toda a família aqui reunida seja profundamente edificada na palavra do Senhor, reestruturada, reorientada, fortalecida, a fim de que o teu nome seja glorificado. Usa, Senhor, esse momento que nós temos nessa noite e fala conosco, Senhor.
orienta a nossa vida. Nós precisamos da assistência do Teu Santo Espírito nessa hora. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios capítulo 4, verso 26. Olha o que o texto diz. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. No capítulo 4 de Efésios, Paulo compara a igreja a uma nova criação. Ele descreve a igreja como ocupando uma posição nova. E aí ele descreve sobre a unidade da fé e o propósito desta fé. Depois, nos versos 1 ao verso 16. Depois, no verso 17 até o verso 32, aqui ele revela para nós qual é a disposição dessa nova criação. Essa nova criação adota, assume, adquire um novo estilo de vida. Ele faz exposição sobre este assunto a partir dos versos 17 até o verso 32. Ele nos ensina no verso 26 que a ira em si, ela não é pecado. Irai-vos e não pequeis. Paulo faz essa distinção entre a ira e o pecado que é originado na ira. De forma que a ira em si não é pecado, mas que carrega potencial suficiente para manifestá-lo. Portanto, não podemos subestimar situações que provocam a ira, negligenciando cuidados preventivos e cuidados para cada um deles. Essa atitude em relação aos conflitos descreve testemunho sólido de fé cristã. Para o apóstolo Paulo, a exposição à ira é inevitável, mas a persistência na ira que produz comportamentos pecaminosos é intolerável. E quando nós compreendemos isso e nos portamos preventivamente às situações que provocam a nossa ira, segundo a mente do apóstolo Paulo, nós nos comportamos como verdadeiros filhos de Deus, como aqueles que têm uma nova fé, têm um novo estilo de vida e, portanto, são seguidores de Jesus. C.S. Lewis, em As Crônicas de Nárnia, O Cavalo e o Menino, conta a história de dois personagens, o príncipe Cor e Aravis, filha única de Kidrashi, o senhor da província de Calavar. O autor, C.S. Lewis, deu o seguinte desfecho para a história que envolveu esses dois. Se eu não me engano, é o quarto livro daquela série As Crônicas de Nárnia. Ele dá esse desfecho para o príncipe Cor e Aravis. Olha só a história que ele termina, que ele conta a respeito desse casal. Aravis também teve muitas discussões, e creio, até brigas com Cor. Mas os dois sempre passavam por cima. Anos mais tarde, já estavam tão acostumados a brigar e fazer as pazes, que se casaram, salvando assim as aparências. Nesta história, Cor e Aravis brigavam e se reconciliavam frequentemente. No fim, acabaram se casando e admitindo aquilo que as aparências já indicavam. Havia um elo de amor entre eles. Curiosamente, brigas e conflitos são mais comuns entre pessoas próximas e que se amam do que com estranhos. Com estranhos, quando nós entramos numa situação de conflito, nós simplesmente descartamos o nosso relacionamento. É verdade ou não é? Nós cortamos do WhatsApp, nós cortamos do Facebook, nós nos afastamos completamente, porque são estranhos a nós. Mas as pessoas que são mais próximas a nós, nós não fazemos isso. Nós persistimos numa relação de conflito. Isso se torna uma angústia para ambas as partes. Por que existe tanto potencial de conflito nas pessoas casadas, já que vivem sob o mesmo teto? Possivelmente porque a convivência aumenta o nível de aproximação das pessoas que passam a se conhecer mais profundamente entre virtudes e defeitos. Quanto mais nós convivemos um com o outro, mais intimidade nós desenvolvemos e, portanto, mais liberdade com essa pessoa também. Então é muito mais fácil para nós desrespeitarmos, ofendermos, machucarmos as pessoas que estão próximas do que as pessoas que não estão tão próximas dos nossos relacionamentos, das nossas intimidades assim. Quando decidimos nos casar, escolhemos conviver de modo mais intenso e particular com outra pessoa.
E é claro, nenhum relacionamento neste nível está imune aos conflitos. Como uma fagulha, podem surgir incômodos ou preocupações nada sérias, sem proporções que justifiquem ações rigorosas. Mas justamente por falta de discernimento, podem incendiar o que mais nos importamos, fazendo-nos perder o seu controle. Justamente por isso, cuidados devem ser tomados e expectativas ajustadas desde cedo. E como o meu foco aqui é em pessoas casadas e aquelas que pretendem se casar, é importante dizer que o casamento é a base da família. Então, se nós, tivermos a consciência de que pequenos conflitos, eles surgem e eles não podem ser subestimados, devem ser tratados preventivamente com medidas cautelosas e bíblicas, agindo assim nós preservaremos as nossas relações mais importantes. Eu me lembro num aconselhamento conjugal que o rapaz, ele estava discutindo comigo na frente da esposa, por não admitir as suas falhas na relação com a esposa. E ele estava sendo respeitoso comigo, mas ele estava o tempo todo tentando justificar as suas ações, como se eu estivesse dando uma proporção exagerada ao comportamento dele dentro do casamento. Só que para ela, o comportamento dele, descrito por pequenos conflitos, estava na somatória dos conflitos, representando uma grande aflição para ela. E eu discutindo com ele, e ele naquela discussão comigo, e ele não conseguia admitir que aqueles pequenos comportamentos, eles estavam carregando como que um veneno que estava matando a sua esposa, o afeto da sua esposa e a harmonia com a sua esposa. Eu resolvi então sair do gabinete pastoral, o levei para fora da igreja e pedi para ele arrancar uma plantinha que estava lá do lado de fora. Ele ficou sem entender muito bem por que eu estava pedindo aquilo, mas eu insisti, tira a plantinha que está aí. Ele arrancou a plantinha do chão. Eu falei, ótimo. Agora falei para ele, agora vem cá. Atravessamos a rua e falei para ele, agora arranca essa árvore. Ele nem ousou abraçar aquela árvore. E eu disse para ele, perguntei para ele, você sabe por que você conseguiu arrancar a plantinha? Porque ela era pequena. E a sua força em relação a ela era maior. Então ela nasceu, você foi e retirou. Mas o que acontece quando nós percebemos pequenos conflitos e damos tempo para eles? Eles se transformam como essa árvore. E agora eu peço para você, retira essa árvore. Ele ficou em silêncio. Mas ele entendeu que conflitos dentro do casamento, embora pequenos, embora inofensivos, eles carregam, como eu já disse, um potencial como uma fagulha no meio da palha seca, capaz de incendiar todo o relacionamento e matar aquilo que nós consideramos de mais importante. Por isso é fundamental que nós observemos pelo menos duas questões que envolvem a relação de conflitos dentro do casamento. A primeira coisa que eu queria destacar é a causa principal dos conflitos dentro da relação conjugal. O primeiro atrito foi provocado pelo homem contra o seu Criador. Isso nós encontramos lá no capítulo 3 de Gênesis, a partir do verso 6. Vocês conhecem muito bem a história. Deus criou o homem e deu a ele todas as condições de se relacionar harmonicamente com o Criador. Quando o homem, nessa condição, escolheu desobedecer a Deus, ele perdeu esta harmonia com o seu Criador. E contaminado por este pecado, outros conflitos imediatamente se instalaram na relação do homem com a sua mulher, gerando vergonha, Gênesis 3, 7, acusações, Gênesis 3, 12 a 13, dores, desarmonia e perda de privilégios, Gênesis 3, 16 a 24. O que aconteceu no final? Eles foram expulsos do jardim, porque todos os benefícios do jardim, principalmente a comunhão plena com Deus, estavam reservados para ele enquanto se mantivesse em obediência a Deus. Quando ele peca contra Deus, ele na hora experimenta um conflito com o Criador, ele foge, entre aspas, da presença do Senhor, e um conflito com a sua própria esposa. E por fim são expulsos do jardim, perdendo o acesso a todos aqueles benefícios que estavam reservados no jardim.
Não demorou muito, até que um dos filhos deste casal, Caim, atentou contra o próprio irmão, tirando-lhe a vida com as armas do ciúme e ódio. Isso está registrado em Gênesis 4, verso 8, e é testificado por João no Novo Testamento, em 1 João 3, 11 a 15. Se observarmos atentamente o ensino bíblico, chegaremos à conclusão de que os conflitos tiveram origem no pecado e, portanto, deve ser considerada principalmente a realidade espiritual que eles envolvem, tratados com firmeza e confiança na obra redentora de Jesus Cristo. Todo conflito instalado dentro do casamento tem, primeiramente, natureza espiritual. É resultado da natureza pecaminosa do homem, do estado de queda do homem. E a única possibilidade de, na fonte, esses problemas serem vencidos, superados, é diante da obra de Jesus Cristo. É considerando a obra de Jesus Cristo na cruz. Se não houver uma profunda transformação no nosso coração, na nossa natureza, nós vamos continuar insistindo numa vida pecaminosa e o pior, fazendo propaganda de que estamos muito bem na nossa relação conjugal e na nossa relação com a família, quando na verdade nós não estamos. Porque não adianta colocar uma aparência de que as coisas estão boas, quando lá no nosso interior nós estamos infelizes. Quando nós estamos aflitos, nos sentimos muitas vezes inseguros, ansiosos. Quantos e quantos cônjuges entram em depressão porque não suportam mais conviver com a frustração de um casamento mal construído, onde já não há mais o amor, onde já não há mais o respeito, a sensibilidade às suas necessidades. E a primeira consciência que precisamos ter a respeito dos conflitos é que eles têm natureza espiritual. Não foi à toa que o apóstolo Paulo disse lá em Efésios, capítulo 6, que o nosso conflito, o nosso primeiro campo de batalha é espiritual. Não é contra a carne, nem contra sangue, muito embora os homens, as mulheres e inclusive filhos, a sociedade, seja o palanque onde se travam as verdadeiras batalhas, que Paulo descreve como uma batalha de natureza espiritual. Então, a primeira coisa que nós precisamos aqui nos conscientizar é que todo conflito ele tem base no pecado. E só em Jesus Cristo temos os nossos pecados perdoados e a nossa natureza verdadeiramente redimida. Segunda lição que eu queria trazer nesta noite, e eu vou me concentrar mais nela, porque eu não poderia deixar de falar sobre a natureza dos nossos conflitos, natureza pecaminosa. Eu quero trazer aqui 5 nuncas que certamente ou te encorajarão na relação conjugal, ou te darão uma consciência mais consoladora em relação àquilo que você muitas vezes vive dentro da relação conjugal. E eu quero me concentrar aqui nesses chamados 5 nuncas. Você terá mais amplamente esse estudo no livro. Então eu serei bastante objetivo aqui. Primeiro, nunca, são 5. O primeiro nunca que eu quero destacar aqui é que nunca podemos tornar o outro igual a nós. Isso parece ser óbvio, mas grande parte dos conflitos conjugais são provocados justamente porque não aceitamos esta realidade. A tentativa, muitas vezes, de fazer com que o outro se comporte de acordo com as nossas expectativas é o motivo, muitas vezes, de conflitos intensos dentro do casamento. Então vamos repetir este primeiro nunca. Eu vou dizer mais uma vez e vocês repetem. Nunca podemos tornar o outro igual a nós. Vamos lá? Nunca podemos tornar o outro igual a nós. Conflitos existem nem sempre por causa de pecados que devem ser tratados e eliminados com firmeza, mas devido a características próprias da personalidade de cada indivíduo.
É o caso de um casamento entre uma pessoa introvertida com uma que é extrovertida. Eu me lembro quando eu me casei com a Andréia, eu tinha o hábito de escovar os dentes na frente do espelho, e na hora de escovar os dentes, eu jogava a pasta dental da boca, ia tudo no espelho, e ficava tudo... E aquilo para ela era um conflito muito grande. Então nós tivemos que conversar e eu fui corrigir essa conduta. Realmente não estava certo. Hoje, quando isso acontece, antes que ela veja, eu já pego um papel, um pano, alguma coisa, já dou um jeito de limpar, porque eu sei que ela gosta das coisas nos seus mínimos detalhes. Eu sou um tanto sistemático, organizado, perfeccionista, mas ela consegue ser muito mais que eu em relação à casa. Isso reflete a realidade que é própria de cada indivíduo. Vamos pensar aqui algumas coisas. O homem, a matéria-prima do homem é totalmente diferente da mulher. O homem foi feito da terra, a mulher foi feita do homem, já constituído. O homem foi feito fora do jardim, está lá em Gênesis capítulo 2. Foi feito fora do jardim e depois colocado no jardim. A mulher nasceu dentro do jardim. A perspectiva de vida, de mundo é totalmente diferente. Os propósitos da criação. O homem recebeu diretamente de Deus os comandos para a vida dentro do jardim. Ele deveria cultivar o jardim, guardar o jardim, dar nomes aos animais. E recebeu diretamente de Deus a ordem para não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher, ela recebeu essa ordem indiretamente. E mais, a função de auxiliar o homem. Veja que o contexto da criação, a ordem da criação, primeiro foi feito o homem, depois foi feito a mulher. Paulo interpreta isso em 2 Timóteo, como motivo e razões concernentes à autoridade dentro da família. O contexto da criação, a condição da criação, a ordem da criação, revela para nós que o homem ele é totalmente diferente. Aliás, homem é macho, mulher é fêmea. São completamente diferentes um do outro. E nós não temos como ignorar essas diferenças dentro do casamento. Enquanto uma pessoa se sente mais confortável em conter suas emoções e buscar a discrição, a outra necessita extravasar os sentimentos e chamar a atenção. É o caso de uma pessoa mais extrovertida. Parte dos conflitos conjugais poderiam ser facilmente resolvida se ambos aceitassem um outro como é. É verdade ou não é? Tem coisa que nós não conseguiremos mudar no outro. E não adianta lutar a vida inteira nesse sentido, porque a sua vida vai se transformar numa vida de frustrações. Não é possível encaixotar o outro dentro das nossas próprias expectativas tão perfeitamente assim. Algumas coisas nós conseguimos atender à expectativa do outro, mas nem todas. Porque nunca conseguimos tornar o outro como nós. Casais que entendem isso, o quanto antes, desfrutam por mais tempo a felicidade que lhes está disponível. Pois todo o esforço de acomodar nosso cônjuge aos nossos próprios interesses mais particulares apenas produz desgastes do prazer no relacionamento. Há coisas que são importantes para um, enquanto ao outro não faz o menor sentido. Eu fui fazer uma visita ontem à noite e eu propus para a Andréia para nós irmos numa floricultura, comprarmos um lírio para dar de presente à esposa do rapaz que nós estávamos indo visitar. E ela, eu já conheço, ela ama flores, a casa está cada vez mais cheia de flores, estou muito preocupado com isso, eu já não sei mais o que fazer. E eu tive a ousadia de propor para ela de ir naquela floricultura. E eu já disse para ela dentro do carro, nós vamos chegar na floricultura, vamos pegar a flor para ela e vamos sair imediatamente. Porque senão nós íamos ficar muito tempo lá. Já dei o recado já de cara. Nós vamos entrar, fazer o que tem que fazer rapidamente e sair. Porque se você der corda, ela se envolve nas flores e aquela coisa toda. E ela sempre vai naquela mesma floricultura. Quase toda semana ela vai naquela floricultura. Mas naquela ocasião eu disse, nós temos que ser objetivos. Pegar e sair.
pegar e sair. Então, cada um tem uma maneira de lidar com a situação. Eu conheço a minha esposa. Eu sei que se eu der corda, eu posso arrumar um banquinho, sentar e ficar ali caladinho e esperar que ela contemple todas as flores da floricultura. Eu sei que ela age assim mesmo. Então eu, já sabendo disso, quando eu saio e é para este fim, eu procuro um cantinho, sento e fico esperando ela passear no meio das flores. Que bom, né? Mas a visão do homem é diferente. O homem tem em geral, isso não é todo o caso, mas em geral o homem ele tem uma perspectiva mais objetiva das coisas. E eu não sei se é porque a minha agenda é muito intensa, meu dia a dia é muito corrido, eu gosto de tratar as coisas tudo muito rapidamente. Se eu tenho que fazer uma coisa, tem que ser rapidamente. E sair. Então, há esse conflito de interesses muitas vezes. A perspectiva e aquilo que é interessante para mim nem sempre é a perspectiva e é interessante para ela. E isso não significa necessariamente que é algo negativo dentro do casamento. É apenas uma notificação de que nós somos diferentes. E precisamos aprender a conviver com isso. Qualquer tentativa de neutralizar isto torna-se um atentado contra o próprio casamento. Onde não há diferenças, não existe união. A união, ela existe exatamente onde há diferenças. Primeiro, nunca podemos tornar o outro igual a nós. Segundo, nunca substituímos o outro em tudo que faz. Vamos lá? Nunca substituímos o outro em tudo o que faz. Parece também muito óbvio, né? Mas boa parte também dos conflitos conjugais são provocados por falta de compreensão a respeito disso. Eu não posso fazer no lugar da minha esposa o que só ela pode fazer. Outra observação diz respeito ao dever de consciência e responsabilidade de cada um. Embora haja diálogos constantes e acordos no casamento, não é possível acompanhar cada passo um do outro, muito menos agir em seu lugar, pois a liberdade de aprender, decidir e agir acompanha a individualidade. Essa liberdade todos nós temos. Quantas e quantas vezes você já disse para o seu esposo: amor, não vá por aqui não, mude o seu comportamento, faça isso. Ele ouve atentamente, mas ele não acata o seu conselho. Quantas e quantas vezes você já se dirigiu assim para a sua esposa, para o seu noivo, para a sua noiva, e ele agiu da mesma forma. Ele te ouviu, mas ele não te atendeu. Porque a liberdade dele de acatar a orientação ou não, faz dele um indivíduo, com interesses, escolhas, decisões, responsabilidades, mas também resultados que lhe são particulares. O máximo que nós podemos fazer é apontar o caminho, é aconselhar, é orientar. E pastores sabem muito bem disso. A única coisa que você pode fazer é, com base na Escritura, orientar. O que a pessoa fará daquela orientação, você não tem controle. Como o médico não tem controle do que o paciente fará depois de receber uma receita nas suas mãos. O seu problema é este e a receita é esta. Você coloca na mão da pessoa e espera que ela assuma a responsabilidade com base na orientação que ela recebeu. Mas nem sempre o paciente atende exatamente aquilo que o médico está orientando. Isso acontece também no ambiente pastoral e, mais particularmente, dentro do nosso casamento. Isso acontece dentro do nosso casamento. Embora algumas responsabilidades só podem ser administradas pela mútua cooperação dos cônjuges, como, por exemplo, criação de filhos, uma responsabilidade comum. Pai e mãe precisam estar envolvidos na criação dos filhos. Outra responsabilidade comum, organização das finanças. Não adianta um economizar e o outro ser descontrolado nos gastos. Esta é uma responsabilidade coletiva, comum. Os dois precisam se conscientizar e manter as ações alinhadas. Inúmeros deveres do dia a dia só podem ser tratados por cada um. Como vimos aqui, o homem e a mulher receberam responsabilidades distintas no casamento que devem ser observadas e atendidas por cada parte. Não é possível ir
regularmente à igreja, ler e aprender mais das Escrituras, desenvolver o hábito de orar, se dedicar a algum ministério ou ação social pelo outro, apenas por nós mesmos. Eu posso ir na igreja pela minha esposa? Eu não posso. Eu posso orar no lugar da minha esposa? Eu não posso. Eu posso orar por ela e com ela, mas eu não posso exercitar isso no lugar dela. Eu posso me dedicar à leitura da palavra e aprender mais sobre as Escrituras pela minha esposa? Eu não posso. Só ela que precisa tomar essa decisão e essa atitude. Nós não conseguimos fazer no lugar dos outros aquilo que é próprio dos outros fazerem. Há disposições e decisões que somente o outro pode exercitar, e neste aspecto não há nada que se possa fazer para mudar, caso ele se negue a assumir a sua própria responsabilidade. É claro que a negligência de um não determina a negligência do outro. Então, nunca substituímos o outro em tudo o que faz. Obviamente, o nível de maturidade em relação às exigências da vida e da fé cristã refletirá o modo como cada um está lidando com as suas próprias obrigações e ambições na vida, bem como os privilégios que cada um desses níveis oferece ao caráter, desempenho e conquistas pessoais. É possível você estar casado com uma pessoa e você está crescendo em todos os aspectos, espiritual, nos relacionamentos, na produtividade da vida, no ministério, na profissão, nos estudos, e o outro não. Por quê? Porque ele não está encarando a vida com as mesmas responsabilidades e intensidade que você está. O que você pode fazer se ele se nega a atender às oportunidades que Deus lhe tem dado na vida, e inclusive de viver com você? Você não pode fazer nada. O máximo que você pode fazer é encorajá-lo ou encorajá-la a enxergar a vida de outra maneira. O casamento sempre será uma instituição de diferenças pessoais, porque cada indivíduo lida de forma diferente com as mesmas experiências vividas a dois. Eu tenho 2 filhos, Joshua e Eric. O Joshua é o mais velho, tem 12 anos. O Eric é o mais novo, tem 10 anos. Eles nasceram do mesmo ventre. Eles são criados pelos mesmos pais. Eles recebem a mesma educação na escola. Eles recebem a mesma educação cristã em casa. Toda segunda-feira, em casa, eu abro a Bíblia lá em casa e nós fazemos um culto doméstico. Nós estamos estudando Provérbios pela 2ª vez. Os 2 estão ouvindo as mesmas instruções. Mas é interessante como cada um se comporta de maneira totalmente diferente no dia a dia das suas responsabilidades. Maneira de lidar com o horário, maneira de lidar com as tarefas da escola, a maneira de responder aos relacionamentos, a maneira de reagir a alguma provocação, os hábitos. O Joshua, por exemplo, ele é mais extrovertido, ele é mais sentimental, ele é mais afetuoso. O Eric já é mais sistemático, mais fechado, tudo organizado, só tira entre 9 e 10 na escola. São pessoas totalmente diferentes, convivendo no mesmo ambiente, tendo as mesmas oportunidades, mas o resultado da vida de um e do outro refletem exatamente as diferenças, como cada um enfrenta e interpreta a vida em sua volta. Então, em primeiro lugar, nunca podemos tornar o outro igual a nós. Segundo, nunca substituímos o outro em tudo que faz. Terceiro, nunca podemos evitar que o outro sofra as consequências negativas das suas escolhas em todo o tempo. Eu vou falar parte, vocês repetem, e eu falo outra parte, vocês repetem. Vamos lá? Nunca podemos evitar que o outro sofra consequências negativas das suas escolhas em todo o tempo. Também parece óbvio, mas esta é uma grande verdade que nós precisamos nos conscientizar em relação aos nossos casamentos. Eu não posso evitar que o meu cônjuge sofra as consequências negativas do seu comportamento intransigente, muitas vezes até pecaminoso, das suas omissões, das suas negligências, dos seus esquecimentos, das suas irresponsabilidades. Eu não posso
evitar o tempo todo que sofra os resultados negativos das suas más escolhas. Conflitos no casamento surgem também pelo esforço e amor de um cônjuge ao tentar incessantemente evitar que o outro sofra as consequências desastrosas no futuro que aparentemente só ele está percebendo. Então, assume a necessidade insistente de adverti-lo e pressioná-lo na expectativa sincera de que mude o seu caminho. No entanto, pode ser indevidamente compreendido como ciumento, manipulador, chato, inseguro, medroso ou que só quer privar a liberdade. É verdade ou não é, gente? Quantas e quantas vezes nós estamos tentando, por amor, evitar que a pessoa que nós amamos persista num caminho que nós sabemos não vai dar certo. E essa tentativa de interceptar esta caminhada, muitas vezes é compreendida assim. Uma pessoa que quer me tolir na minha privacidade, que quer tirar a minha liberdade, que quer frustrar os meus sonhos, que não coopera. E aí a gente cria um monte de desculpa, né? Um monte de razão. Quando na verdade o outro está tentando, por amor, nos fazer evitar determinadas consequências que ele está enxergando e estão diante de nós. Nem sempre estamos com a razão e pode ser que uma dessas afirmações seja verdadeira. Entretanto, ocorre muitas vezes de alertarmos por estarmos vendo riscos reais enquanto o outro se nega a reconhecê-los. Infelizmente, não podemos evitar em todo o tempo que o nosso cônjuge sofra com os resultados indesejados das escolhas que faz pelo orgulho ou incredulidade do seu coração. Há dois modos eficazes de aprendizado na vida: o que ouvimos e o que experimentamos. Pelo que ouvimos, prevenimos. Pelo que experimentamos, tratamos. E é isto que diz o velho adágio português: melhor prevenir que... prevenir do que remediar. A prevenção se mostra muito mais sensata, pois dá a chance de corrigir condutas antes de sofrer por elas. Exercitamos o amor quando alertamos o nosso cônjuge sobre algum perigo iminente. Porém, caso recuse aprender pelo que ouve, certamente aprenderá nas experiências negativas das suas escolhas e não podemos impedi-los de passar por elas sempre. Infelizmente, às vezes a experiência da dor traz lições muito mais marcantes e profundas do que a mera experiência de ouvir um conselho. E não foram poucas as vezes que o povo de Israel deixou de ouvir o Senhor e, por amor, o Senhor, como um pai disciplina o seu filho, submeteu o seu povo a provações. Não para destruí-lo, mas para edificá-lo. E nem sempre o Senhor nos impede de passar por provações, para que nós redirecionemos a nossa confiança inteiramente para Ele e alinhemos a nossa vida segundo os seus eternos conselhos, a fim de por Ele sermos abençoados. No casamento não é diferente. Nós aconselhamos o nosso cônjuge, nós orientamos, damos bom testemunho, mas nem sempre somos atendidos. Nem sempre conseguimos evitar que ele ou ela sofra consequências indesejosas, indesejadas, por causa da sua persistência em se manter em caminhos que devem ser abandonados. Talvez, aliás, pode ser que ele necessita passar por uma forte experiência de dor ou perda, para se conscientizar do caminho que tem percorrido e se arrepender. Nas Escrituras, há diversos exemplos assim. Talvez o mais conhecido se encontra na parábola do pai e seus 2 filhos, sendo que o mais novo reclamou sua herança e saiu de casa precipitadamente para voltar arrependido depois de experiências de perda e de humilhação. Lucas capítulo 15, versos 11 ao verso 24.
É difícil demais, mas não podemos evitar o tempo todo que o nosso cônjuge sofra consequências dolorosas por se recusar persistentemente ouvir e atender conselhos, especialmente das Escrituras. O melhor nesses casos é orar e esperar que seja quebrantado pela frustração ou fracasso dos seus esforços. Lições extraídas de experiências assim tornam-se inesquecíveis. Podem trazer para o casamento maior maturidade e estabilidade a longo prazo. Em penúltimo lugar, primeiro, nós nunca podemos tornar o outro sempre igual a nós. Segundo, nós nunca podemos fazer no outro ou substituir o outro naquilo que ele faz. Terceiro, nós nunca podemos evitar em todo o tempo que o nosso cônjuge sofra as consequências indesejadas por causa da persistência de suas más decisões. Em quarto e penúltimo lugar, nunca podemos transferir para o outro a culpa que nos pertence. Nunca podemos transferir uma culpa que é nossa para o outro. Adão tentou fazer isso. Me desculpa a palavra, covardemente. Eva pecou. E pecou debaixo da supervisão dele, que era responsável de guardar o jardim. Quando Deus foi confrontá-lo, ele tentou transferir a culpa para a mulher. A atitude de um homem nós encontramos também nas Escrituras. Quando a igreja peca, quando a igreja erra, Jesus assume a culpa dela. Morre na cruz, paga o alto preço de seus pecados e a redime. Por isso precisamos olhar para o Senhor Jesus como um exemplo, um modelo de um verdadeiro homem que dignamente deve ser imitado. O homem no jardim tentou transferir para a mulher uma culpa que era dele. Se a culpa não fosse dele, ele não sofreria nenhum juízo, mas ele sofreu juízo porque ele era culpado. Em nenhum momento nas Escrituras se diz que por Eva entrou o pecado no mundo, mas se diz que pelo homem, por Adão, entrou o pecado no mundo. Porque a responsabilidade era dele, a culpa foi dele e essa culpa não podia ser transferida. Há um jargão popular que diz: errar é humano. Já ouviu esse jargão? Quem já ouviu esse jargão? Quase todo mundo, né? Errar é humano. Há um outro jargão popular também na nossa cultura, que diz assim: errar é insistir no erro. Já ouviram isso também? Errar é insistir no erro. Declarações como essas demonstram como, em geral, tratamos nossos pecados e falhas nos relacionamentos, evitando admitir a falha cometida ou diminuindo a sua gravidade. Se errar é insistir no erro, o primeiro erro nunca é passível de culpa ou de juízo. É uma tentativa sutil de justificar o primeiro erro. No fim, o que se pretende afirmar é que somos sempre inocentes e qualquer culpa ou punição atribuída a nós seria injusta. Tem um livro chamado Homem que é Homem. Eu não lembro agora o nome do autor. Ele conta uma história de um homem que está sentado à mesa, tomando o café da manhã. Aí a sua mulher esbarra na xícara, a xícara cai no chão e quebra. Ele imediatamente começa a culpá-la, a depreciá-la e a humilhá-la. Por causa do seu erro de ter esbarrado na xícara e a xícara ter caído. Porém, no outro dia, ao tomar o café, ele esbarra na xícara, a xícara cai e se quebra. Qual é a atitude que ele assume? Quem foi que colocou essa xícara aqui? No fim, nós estamos o tempo todo tentando dizer para os outros que nós somos inocentes. E não admitimos ser confrontados nos nossos pecados, nas nossas falhas. E quando somos confrontados, nós imediatamente atacamos aquele que está agindo por amor, nos advertindo para nós nos desviarmos de caminhos que vão trazer consequências ainda mais desastrosas para a nossa vida.
Foi assim que nossos primeiros pais agiram quando confrontados pela justiça divina, em Gênesis 3, 8 a 13. Eles tentaram ineficazmente transferir a outros a culpa da desobediência que praticaram, responsabilizando-os por suas escolhas e ações, como disse Adão: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Gênesis 3:12. Esta tentativa de transferir a culpa pessoal a outros refletiu a sua atitude anterior, quando ouviu a voz do Senhor no jardim, de se esconder por entre as árvores. Gênesis 3:8. Esta é a nossa tendência, responsabilizar os outros por nossas imprudências, principalmente os distraídos ou os mais vulneráveis, por não aceitarmos que somos errados e precisamos de correção. É mais fácil e menos traumático insistir na defesa de nossa suposta inocência, nos enchendo de argumentos bem construídos, para manter oculta a culpa que nos pertence. Sabemos que Jesus fez expiação por nossos pecados, libertando-nos dos seus efeitos eternos, mas não significa dizer que ele era culpado, pois não cometeu pecado algum, como diz 2 Coríntios 5, 21, Hebreus 4, 15 e Hebreus 9, 28. E sim, assumiu a culpa que nos pertence. Ainda que outro sofra por nossas escolhas erradas, a culpa é sempre pessoal. Por isso, a exigência bíblica ao pecador é arrependimento. Como Jesus começou o seu ministério nas terras de Zebulon, na fronteira com a Galileia. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus é o bode expiatório. Ele haveria de fazer expiação pelos pecados da raça eleita. Mas isso não tirou de nós a culpa que era nossa. Ele assumiu as consequências de uma culpa que era nossa. Por isso precisamos constantemente reconhecer os nossos pecados e pedir que o Senhor aplique sobre nós a sua graça restauradora, pelos méritos do seu Filho. Não podemos evitar que o nosso cônjuge sofra e nos faça pagar pelos resultados indesejados das suas escolhas erradas. Mas também não podemos assumir a sua culpa ou transferi-la injustamente a outros. Então, se o seu cônjuge insiste em viver no erro, por favor, não se sinta culpado ou culpada, porque a culpa ela é sempre pessoal. Ela é sempre pessoal. Não permita que a intransigência espiritual, eclesiástica, social, profissional, econômica do seu esposo ou da sua esposa legue a você uma carga que você não pode suportar. Seja livre dessa culpa, porque ela não é sua. Toda culpa ela é pessoal. Nós nunca podemos transferir para os outros uma culpa que é nossa. Por último, nunca podemos impedir o surgimento de conflitos. Vamos repetir? Nunca podemos impedir o surgimento de conflitos. Se pudéssemos evitar que os conflitos aparecessem nos nossos casamentos, nas nossas casas. Seria tão bom, né? Nós não podemos sempre impedir o sofrimento de conflitos. Algumas questões podem ser evitadas, agindo preventivamente e pessoalmente no surgimento de tensões antes que se torne um grande problema. Por exemplo, escolhendo bem o que vale a pena enfrentar, colocando-se no lugar da pessoa para tentar compreendê-la, pensando e planejando bem o uso das palavras, enfrentando o problema sem atacar a dignidade do outro, julgando os fatos, nunca as motivações, não deixando acumular queixas antes de uma discussão, não generalizando situações conflituosas como você sempre ou você nunca, buscando conselhos de pessoas mais experientes, não resgatando do passado falhas já discutidas e perdoadas, dentre outras. São medidas que nos ajudam a evitar que determinados conflitos surjam. Mas nem sempre podemos evitar o surgimento de grandes conflitos no casamento, pelas diferentes maneiras que cada um lida com as responsabilidades na vida,
Também porque não somos capazes de controlar nossas próprias circunstâncias. Aliás, eu gosto de dizer que uma das descrições mais profundas acerca das provações ou das tribulações está no fato de nós não conseguirmos compreender o porquê estamos passando por determinados conflitos. Parece que quando nós descobrimos o motivo, nós nos sentimos consolados e orientados. O pior é quando estamos passando por um conflito e nós não entendemos o porquê estamos passando por aquele conflito. Parece que o conflito ele se torna muito mais intenso, muito mais difícil de ser vivido. Mas nós não temos controle das nossas circunstâncias. E os conflitos, eles são inevitáveis. Conflitos conjugais não surgem do nada, eles são provocados. Como o casamento é constituído pela relação entre duas pessoas, às vezes a harmonia de propósitos ou compreensão sobre determinado assunto não é possível. Também nenhum pode manter o outro sob o seu controle, como nós já falamos, para garantir a tranquilidade e confiança que deseja. Mas cedo ou mais tarde descobrimos que não podemos evitar, a todo tempo, que conflitos se estabeleçam em nossas relações. Não queremos dizer que devemos nos conformar com eles. Não podemos evitá-los sempre, nem precisamos torná-los maiores do que quando surgiram. Isto é óbvio, mas expectativas irreais quanto à vida a dois acompanham casais, mais expressamente os recém-casados, fazendo-os acreditar que ele será apenas uma experiência de alegria e prazer juntos, e não de conflitos que terão de lidar no decurso dos tempos. Quantos e quantos casais sofreram conflitos e mais conflitos, porque casaram com as expectativas irreais. Conflitos são inevitáveis, e mais cedo ou mais tarde, nós teremos que lidar com cada um deles na experiência da vida 2. Que estas lições sirvam para nos dar uma consciência mais ampla acerca dos conflitos que muitas vezes surgem na nossa relação conjugal. E saibamos, à luz deles, lidar com estes conflitos de maneira que o nome do Senhor seja exaltado. O nosso casamento preservado dentro da nossa esfera de atuação. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos dando sabedoria para lidar com o nosso cônjuge. Amém?